Olá! Já parou para pensar se a gente consegue mesmo entender como uma pessoa se desenvolve olhando só para os pedaços? Tipo, a inteligência de um lado, os sentimentos do outro. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador que disse que não dá para separar as coisas. Henri Wallon e a sua busca pela pessoa por inteiro. Olha só o nosso mapa para hoje. A gente começa com o grande debate da psicologia, depois vamos conhecer quem foi Wallon, entender a ideia central dele de pessoa completa, passar pelos estágios que ele propôs e, no final, entender por que essa visão integrada é tão importante até hoje. Vamos nessa? Bem, na psicologia sempre existiu uma certa tensão. De um lado, uma galera focada na cognição, no pensamento lógico, na razão. Do outro, uma galera que mergulhava de cabeça nas emoções, nos sentimentos. Era quase como se mente e coração fossem de times rivais. Isso leva a gente para a pergunta que guiou o trabalho do Wallon. Mas será que essa separação faz algum sentido? Dá mesmo para isolar o que a gente pensa daquilo que a gente sente? É possível apertar um botão e desligar um para ligar o outro? E o mais impressionante é essa fala aqui do próprio Jean Piaget. Quando perguntaram por que ele não estudou o lado afetivo junto com o cognitivo, ele basicamente admitiu que era complexo demais que não daria conta. Essa escolha super pragmática acabou ajudando a criar essa visão fatiada do ser humano, e é justamente contra isso que o Wallon se levanta. E para entender por que o Wallon pensava tão diferente, a gente precisa dar uma olhada em quem ele foi. A vida dele, olha, passou longe de ser só dentro de um laboratório acadêmico. Se liga só nessa linha do tempo. O Wallon não foi só um teórico. Ele foi médico na Primeira Guerra Mundial, sabe? Vendo de perto os traumas. Foi ativista na resistência francesa, lutando contra o nazismo. E ainda por cima, foi um dos caras que pensou a reforma da educação na França. Ele viu o ser humano em situações extremas. E claro que essas experiências de vida foram a base de tudo. Tratando soldados com lesões no cérebro, ele via na prática como o físico detonava o psicológico. Na resistência, ele entendeu que a gente é parte do nosso tempo, da sociedade, da política. A vida real foi o grande laboratório dele. Então, a gente chega na grande sacada da obra dele, a ideia da pessoa completa. Para ele, não tem essa de caixinha da razão e caixinha da emoção. É tudo junto e misturado. O que o Wallon propôs foi uma abordagem que a gente chama de holística. Ele dizia que para sacar o desenvolvimento de uma criança, de qualquer pessoa, na verdade, a gente tem que observar a dança que acontece o tempo todo entre o corpo, os sentimentos e as ideias. Uma coisa não vive sem a outra. E ele organizou essa integração em 3 campos que estão sempre batendo um papo. Primeiro, o campo motor, nosso corpo, nossos movimentos. Segundo, o afetivo, o universo das emoções. E terceiro, o cognitivo, a inteligência, o pensamento. Para o Wallon, esses 3 estão ali inseparáveis, um influenciando o outro a cada milésimo de segundo. A partir daí, ele descreveu o desenvolvimento em 5 estágios. Mas atenção, hein? Não é uma escadinha reta, um degrau depois do outro. Pensa mais numa jornada dinâmica, com idas e vindas, onde uma hora a emoção está no comando e na outra a razão assume o volante. Vamos começar pela base de tudo, né? O estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até mais ou menos 1 aninho de idade. Nessa fase, o bebê é pura emoção. O choro, o sorriso, um gesto, não são só reações, são a linguagem dele. É como ele se comunica com o mundo. O corpo e o sentimento são uma coisa só. E é nessa relação grudadinha com quem cuida dele que a consciência de si mesmo começa a brotar. Depois dessa fase super voltada para dentro, a criança começa a se virar para o mundo lá fora. A gente entra no estágio sensório-motor e projetivo, que vai de 1 a 3 anos. Quando a criança começa a andar e a falar, o mundo vira um grande parque de diversões. E aqui está o pulo do gato. Ela não pensa sobre as coisas, ela pensa fazendo as coisas. O pensamento dela é a ação. É por isso que o estágio se chama projetivo. Ela projeta a ideia no movimento. Apontar, pegar, jogar, tudo isso é o pensamento dela em ação. Ok, depois de desbravar o mundo, o foco volta para dentro. Agora, a grande tarefa é construir quem se é. Esse é o estágio do personalismo, que vai dos 3 aos 6 anos. É aqui que o eu aparece com força total. Sabe a famosa fase da birra, do não, da teimosia? Para o Wallon, isso era fundamental. Quando a criança se opõe, ela está se afirmando, dizendo eu existo e sou diferente de você. Ao mesmo tempo, ela imita todo mundo para aprender a ser e a estar no mundo. Essa dança de dizer não e de copiar que vai formando a identidade dela.
Com a identidade jamais fortalecida, a criança está pronta para organizar o mundo de um jeito mais intelectual. Aí a gente chega no estágio categorial, dos 6 aos 11 anos. Agora o lado cognitivo entra em campo com tudo. O nome já entrega, né? Categorial vem de categoria. A criança começa a organizar o mundo em gavetinhas. Agrupa por cor, classifica os bichos, organiza por tamanho. Ela está construindo as ferramentas mentais para pensar de forma mais lógica e entender como as coisas se conectam. Certo, mas o que explica esse vai e vem? Uma hora o foco é no eu, outra hora é no mundo. O Wallon tem uma explicação fascinante para isso. Ele chamou isso de alternância funcional. O desenvolvimento não segue uma linha reta. Ele funciona como um pêndulo. Tem momentos que o movimento é centrípeto, para dentro, focado nas emoções, na construção de si. Em outros, o movimento é centrífugo, para fora, focado em explorar e conhecer o mundo. É esse balanço que faz tudo andar. Tá, muito legal a teoria, mas na prática, por que o Wallon importa tanto hoje? Qual a relevância disso tudo? Essa citação dele praticamente resume tudo. O Wallon nos dá um lembrete poderoso. Não dá para ensinar ou entender uma criança olhando só para o quanto ela aprende de matemática ou português. É preciso olhar para o aluno por inteiro, como ele está se sentindo, como está o corpo dele, de onde ele vem. Uma criança com medo não aprende, uma criança com fome não se concentra. É uma visão muito mais humana e muito mais real, especialmente para quem trabalha com educação. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente é, por natureza, essa mistura toda de pensamento, sentimento e ação, o que será que a gente perde quando insiste em olhar só para uma peça desse quebra-cabeça? Talvez a grande lição de Wallon seja esse convite para a gente tentar sempre enxergar a pessoa completa. Fica aí para a gente pensar, né?